Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqui dessas duas ferramentas aqui da King Tone. Uma é o spinner, tá? Spinner. Desculpa, é uma tosse que eu tô com ainda. Essa aqui é uma King Tone com cabeça swivel, tá? Cabeça pivotante. Não aquela cabeça articulada que nem essa aqui, tá? É cabeça pivotante, tá? Ela é pivotante, aqui tem um eixo que ela faz essa pivotagem em cima de dois eixos, aqui, tá? É diferente, então, vou explicar já essa aqui, diferente dessa aqui com essa aqui, é que, em geral, essa aqui é mais eficaz, por quê? Porque a articulação dela tá no sistema da cabeça dela, tá? Então, por mais que você articule ela sempre vai manter aqui, né? Esse sistema aqui digamos assim, imóvel, tá? Ao passo que se você pegar, por exemplo, esse sistema aqui, a articulação não está no sistema aqui da cabeça, está no cabo. Isso aqui, na verdade, está na junção com o cabo. Então, às vezes você está fazendo você quer, sei lá, pôr o soquete, aquele, né, já força para cá. Geralmente as pessoas, muitas pessoas mecânicas gostam de usar isso aqui assim, ó, nessa posição, para poder fazer isso aqui, ó. Já está nessa curvatura, com esse ângulo aqui, porque possa ter algum objeto aqui embaixo que não permite fazer a articulação, ele faz assim, beleza? Mas no geral, se você for manipulado aqui, tem que tomar muito cuidado para não dar esse tipo de torção abrupta, certo? Ao passo que essa aqui, entretanto, ela já não tem tanto esse problema, porque a articulação dela está no sistema aqui da cabeça, tá? Então, por mais que você force aqui no ângulo cabo, não vai ter como ele mudar de ângulo repentinamente, abruptamente, beleza? Por isso que eu prefiro isso aqui, mas não é o caso aqui. Vamos falar do spinner em primeiro lugar. Deixa eu pegar minhas referências aqui. Deixa eu ajeitar melhor aqui nessa cadeira, porque eu estou meio fora de lugar. Um minutinho só, minha gente. Pronto, já estou um pouco melhor aqui acomodado, então vamos lá. Então nós vamos falar desses duas ferramentas aqui de aperto, tá? De soquete especificamente, tá? Isso aqui parece uma chave de fenda, uma chave de Phillips, não é? É para apertar com soquete, tá? É para engatar um soquete aqui, é um spinner, tá? Porque ele faz esse giro aqui na perpendicular, tá bom? Sentido perpendicular, perfeito, minha gente? Então vamos lá. Em geral, essas chaves vêm como ferramentas auxiliares de um kit específico de soquetes com catraca e no meio deles vem um spinner, tá? Para você fazer um tipo de aperto rápido ou um espaço confinado que só entre nessa posição, tá? Mas assim, de um modo confinado, tá bom? Então é bom especificar isso aqui, tá? Não é uma coisa que tem um acesso livre, que você pode pôr aqui o soquete, por exemplo, numa chave aqui, como essa aqui, por exemplo, aqui, e manipular dessa forma. Tem alguma coisa aqui que impede, então você só vai poder acessar dessa forma aqui, tá? Na perpendicular, tá bom? Então é para isso que serve o spinner, tá? São torques perpendiculares, tá? Torques perpendiculares, tá bom? E não lineares paralelos a uma superfície, beleza? É diferente, por exemplo, uma chave de biela, por exemplo, que já é uma alavanca em L, tá? Tem mais potência aqui de torque, né? É uma coisa mais na paralela, tá? E não na perpendicular, beleza? Então, o canhão, parecido com essa, o canhão seria uma espécie de spinner já com soquete soldado nele, né? Com várias medidas. Mas uma coisa muito interessante que a gente tem que falar é que esse tipo de ferramenta, tanto quanto a chave canhão, é para, digamos, conectores, né? Vou mostrar aqui um conector aqui, ó. Conectores novos, tá? Que é para apertar, porque se você for pegar, por exemplo, parafusos enferrujados e for soltar, aí você não vai ter o torque suficiente. Talvez você precise de uma chave, engatar aqui e fazer a torção contrária aqui, tá? Usar com uma chave, né? Paralela junto com uma chave perpendicular para poder dar mais torque devido ao tamanho aqui da alavanca, né?
tá bom? Que é maior que essa alavanca aqui, essa aqui é maior, tá bom? Tem mais, o diâmetro disso aqui é nem um terço, um quarto do diâmetro desse aqui. Se você for estender ele completamente no giro, tá? Vai ter um raio muito grande, tá? Consequentemente, um diâmetro muito grande de ação, tá bom? Isso aqui é um fato também, beleza? Então, esse spinner, outra coisa, ele sempre vem com um quarto, medida aqui de um quarto, tá? No encaixe não vai deixar de 3/8. Se você quiser forçar a barra, usar um soquete de 3/8, você vai ter que pôr um adaptador aqui 3/8 e colocar num soquete grande. Mas isso aqui não compensa, que chega uma hora que você não tem força suficiente para fazer o aperto necessário para essa dimensão de parafuso aqui, tá bom? Então, na verdade, se você for colocar alguma coisa assim com uma chave maior, não é recomendado. Tanto é que os jogos, geralmente, vem até 13 milímetros, tá? Excepcionalmente, a Snap-on fabrica isso aqui de 15, tá? Já é uma medida quase... Você pode ver que o diâmetro de soquete é quase igual ao diâmetro do cabo. Então, aqui já tem uma força que você tem que fazer a mais aqui, por causa do tamanho do parafuso ou da porca, tá bom? Com relação ao torque que esse diâmetro de cabo, né, dá, tá bom? Então seria mais apropriado para conectores novos, tá? As chaves spinner, né, tem exatamente esse formato aqui de chave de fenda, que é para, eu já falei, espaço confinado, só possível atingir perpendicularmente, tá vendo? Aí, no fundo, se você quiser fazer uma força extra aqui, realmente é aquilo que eu falei, você tem que apelar para uma outra chave aqui, encaixar aqui e dar sabe? O aperto suficiente, tá bom? Tá? Porque, na verdade, ele é auxiliar, tá? Para um início, para um acesso, depois você tem essa parte aqui exatamente para poder dar o toque final, como se fosse uma chave maior, digamos assim, como se fosse uma chave assim, por exemplo, tá? Tem mais braços. Como não tem, tem essa adaptação aqui, tem esse engate que é para dar mais torque, tá bom? Então, já vimos aqui que, né, não adianta muito tentar forçar a barra aqui, tá? Se você tiver que usar um soquete desse tamanho num espaço realmente confinado, você vai ter que arrumar uma barra, né, em L, que você possa engatar aqui, porque isso aqui não vai resolver o seu caso. Vai resolver parcialmente com a ajuda de mas não vale a pena, já que você vai usar duas ferramentas distintas, então usa uma só mais poderosa, tá bom? Então esse é o caso aqui desses soquetes, tá bom? Outra coisa aqui é um quarto de polegada, você expliquei, né? Isso mostra o que eu já falei, alimentação na transferência eficaz de um torque maior, tá? É um torque limitado pelo diâmetro do cabo. Na verdade, o raio, mas aí, como ele é dobrado, né? O raio dobrado, a gente fala em diâmetro, que aí você tem mais carga, né? De força aqui, tem um rendimento, apesar do rendimento mecânico, o torque, né? Vamos dizer, percentualmente seja o mesmo, que você vai ter mais força por causa da carga, que você tem um duplo raio aqui para se aplicando, tá? Bom, isso aqui já falei em outros vídeos sobre teoria disso aqui, tá? Então, para outros, né, tipos de tamanhos, você tem que mudar a própria chave, né? Se ela couber na posição normal dela, se não couber, você vai ter que fazer uma adaptação com barras, sabe? Aquelas barras em L, que tem esse engate 3/8 aqui, ou meia, tanto faz, para poder fazer a força em espaço confinado, tá? Espaço não confinado, você usa um soquete normal, como esse aqui, tá? Beleza, minha gente? Então, agora vamos falar aqui, né, dessa chave swivel aqui, né? Por que ela tem esse cabo redondo, mais largo, por exemplo, um cabo de uma ferramenta dessa? Veja a diferença de diâmetro. Exatamente para que ela possa, em determinadas circunstâncias, assim, também, espaços confinados, você engatar o soquete aqui. Não, vamos pegar aqui um outro, aquele menorzinho aqui, vamos engatar ele aqui. Isso é mais fácil engatar aqui, né? Vamos supor que você tenha o espaço confinado. Sei, vamos fazer uma exemplificação aqui. Supor que houvesse uma barreira que impedisse eu de usar nessa posição normal aqui. Vamos supor que isso aqui fosse uma barreira aqui, por exemplo, esse parafuso.
eu teria que usar aqui, né? Não, fosse um pouco mais complexo, mas vamos supor que eu estou usando nessa posição, tá? Como se uma chave de fenda. Chega no momento que o torque aqui já chegou no seu limite. O que eu faço? Essa aqui é uma chave linear, você pode fazer isso aqui, ó, transformar uma chave T. Então você vai ter um diâmetro, né? Por causa do raio dobrado, um diâmetro maior. Imagina isso rodando como se fosse uma coisa redonda, você vai ver que tem um baita de um raio e um baita diâmetro. Então você vai conseguir dar mais um grau de aperto. Chega aqui, tá. Aí vamos supor que chegou no limite aqui, não vai mais. Aí o que você faz? Você converte ela novamente, aí sim, uma chave com 1, tá? Vai aqui do limite aqui e dá o aperto final. Então isso aqui é uma chave muito engenhosa por causa disso. Ela tem as 3 funções, tá? Né? Assim, perpendicular, T e catraca normal, tá bom, minha gente? Então, isso aqui só para exemplificar, né? Como funcionam essas coisas. Então, porque aqui o que acontece, a explicação do raio do cabo que eu falo, por exemplo, vamos pegar esse parafusão aqui. Vamos supor que eu pegue aqui uma chave de fenda pequena, como essa, tá? Pequenininha essa ponta, e tente girar isso, né? Primeira coisa, eu vou ter muito trabalho, porque o diâmetro desse aqui, vamos supor, ou o raio disso aqui, em comparação ao raio desse parafuso, é muito pequeno. Mesmo o cabo é quase do tamanho disso aqui. Então, você vai fazer muita força, não vai conseguir girar. Se você pegar uma outra chave também de fenda, um pouquinho maior, com mais área aqui, então você vai ter um diâmetro maior aqui, um raio maior, e vai dar um giro. Então, você vai ter que ter pelo menos uma coisa maior que isso, talvez, né, para poder dar o torque correto, tá bom? Por quê? Depende exatamente, né, o diâmetro, né? Vamos supor aqui agora com relação ao soquete. O diâmetro do soquete aqui não pode ser maior que o diâmetro do cabo, senão você vai ter duas coisas aqui. Primeiro, esse raio pequeno tem que gerar um soquete que é muito maior que ele. Depois, tudo junto vai fazer a resistência com esse diâmetro aqui. Então, tem que ser maior que o próprio diâmetro do soquete. Se você for fazer uma adaptação com um soquete bem maior que o diâmetro, que nesse caso, você vai ter mais força desse lado para girar ao contrário do que para esse aqui. Você vai ter a resistência desse raio pequeno, desse diâmetro pequeno, mas esse diâmetro um pouco menor, contra esse baita diâmetro aqui, dessa porca que vai entrar aqui dentro. Então, você não vai conseguir dar conta, você vai precisar, no mínimo, de um auxílio aqui, tá? Mesmo assim, tem a fragilidade, né, do engate 1/4. O correto mesmo seria você poder operar com uma chave com o engate do tamanho certo, aqui 3/8, e poder fazer esse torque, né? Porque aí, esse diâmetro pode ser desse tamanho, porque esse raio aqui, essa alavanca, o fulcro está aqui, essa alavancagem é muito maior que o fulcro está aqui e todo esse diâmetro aqui, beleza? Então é para isso que nós temos que pensar nessa ferramenta com uma ferramenta auxiliar e para pequenos torques, tá? Temos um auxiliar aqui para torque mediano, tá? Não muito grande, para não forçar o próprio engate de 1/4 aqui, esse pino quadrado não quebrar, não entortar ou não deformar. Então, a partir disso aqui, você tem que ter sempre em conta que esse diâmetro aqui tem que ser superado por esse diâmetro aqui, para poder dar um torque eficaz, tá bom? Senão você vai ficar sempre com uma resistência maior que o torque. Beleza, minha gente? Por hoje é só. Muito obrigado.